Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 13, versículo do 1º em diante, que diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Bem, irmãos, até aqui a Bíblia está nos informando que Judas, o traidor, já foi posto em seu coração o desejo de trair Jesus. Então, enquanto estava na ceia, estava Jesus e todos os discípulos reunidos, inclusive Judas, o traidor. Mas ele se levantou e se retirou e foi trair Jesus. Foi vender o Senhor. Sabe, vender informações por migalhas. Então, Jesus sabia quem era o traidor, mas mesmo assim o amou até o fim. Amém, irmãos? Era necessário que isso acontecesse para que o nome de Deus fosse glorificado, para que Jesus, de fato, cumprisse a sua missão aqui na terra. Amém, irmãos? Tinha que existir um traidor, mas no decorrer da caminhada, Jesus descobriu quem era esse traidor. Mas mesmo assim, ele o amou de todo o seu coração. Amém, amados? Vejam bem, continuando o que diz: Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quer dizer, ele estava pegando a toalha e lapeando ele, sabe, irmãos? Preparando o seu corpo mentalmente para a pisa, a surra que ele iria receber. Sabe, os açoites, as chicotadas, entende, irmãos? O prego furado nas mãos e nos pés, entende, amados? A coroa de espinho. Ele fez isso como um ato espiritual.
preparando não só o seu corpo, mas também o espírito, pois era chegada a hora dele partir para o Pai. Irmãos, a forma que Jesus se portava nos lugares é sobrenatural, porque ele era um verdadeiro adorador, ele era um verdadeiro rei, um verdadeiro Senhor, entende? Ele andava em espírito e em verdade o tempo inteiro. Jesus não andava na carne, irmãos. Então, continuando, que diz: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí Jesus: eu não estou falando daqui da terra, não estou falando da carne, estou falando do Espírito, estou falando da eternidade. Entende, irmãos? Vejam bem. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Entende, irmãos? Agora destravou aqui a minha mente, porque Pedro estava na carne. Jesus estava pensando espiritualmente, sabe? Eternamente, com a missão, sabe? Com o ide. Estava começando a delegar a sua missão aos discípulos, quem iria levar adiante a sua palavra. Então, amados, parece até alguém querendo debochar, zombar, né? Mas não, foi real. Ele entendeu o que Jesus estava lhe querendo transmitir. Então ele: eu sou pecador, me perdoe. Não só os pés, mas as mãos, a cabeça, tudo, se possível. Entende, irmãos? Porque não era um ato qualquer de gentileza. Era um ato espiritual, de batismo. Entende, irmãos? Aí Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Por quê? Um se retirou. Um foi vender Jesus. Um estava controlado pelo diabo. Um estava cego espiritualmente. Um conseguiu, sabe, despertar. Mas o outro não. O outro já tinha se retirado, saído da presença de Jesus. E quando a gente se retira, e quando a gente se sai da presença de Jesus, a gente está, de fato, vulnerável. Porque, irmãos, pode acontecer tudo, mas você precisa perseverar. Pode o mundo desabar, sabe? Cair sobre a sua cabeça, mas você precisa perseverar em Cristo Jesus. Você precisa estar na presença do Senhor. Você não pode abrir mão daquilo que lhe foi proposto. Você não pode abrir mão de ser guiado por Jesus. Você não pode abrir mão
da coroa da salvação eterna. Entende? Então, eu creio, Judas não fez a conta. Judas não fez o cálculo do que era vender Jesus por umas moedinhas. Ele perdeu não só a promessa, o ministério, mas também a eternidade. Entende? Por umas moedinhas, por prato de lentilha. Estejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Persevera, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar no momento certo. Se não consegue ouvir, se não consegue entender, ver o que está acontecendo no mundo espiritual, continua perseverante, continua louvando, continua orando, continue renunciando à sua carne, porque o que Deus faz agora você não entende, mas vai entender depois. Vai ser esclarecido amanhã, numa manhã breve. Porque Jesus, quando fala com você, ele deixa tudo muito óbvio, muito claro. E não tem como a gente, ficar perdido mais. Não tem como a gente ficar com as nossas orações não respondidas. Tudo fará sentido o que estamos enfrentando agora. Então, por isso que o Senhor faz. Hoje a gente não entende, mas iremos entender depois. Então descansa, persevera, pois é isso que importa. Amém? Vamos orar e entregar, pois essa mensagem edifica, essa oração edifica a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Pois assim como Pedro, assim como Judas, por um momento ficaram despercebidos. E então, Senhor, Judas perdeu uma grande oportunidade. Pois quando ele entendeu que vendeu Jesus, ele quis se enforcar, quis tirar a sua própria vida, ao invés de pedir perdão e se arrepender do seu pecado. Pedro teve a chance, Senhor, de que seus olhos foram abertos, não só nesse momento, após a Santa Ceia, após esse momento de ser lavados os seus pés, mas também quando ele te negou por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Mas, após isso, ele se arrependeu, ele chorou amargamente. E o Senhor teve um encontro com ele novamente. E o Senhor viu e aceitou o arrependimento dele. Pai, nos ajuda a nos manter sóbrios e vigilantes. Que a gente possa estar ligado nos céus. E por estar ligado nos céus, estaremos ligando na terra aquilo que importa, que é caminhar na Tua presença,
quer ajudar pessoas, quer resgatar, curar, salvar, libertar, para a honra do teu santo nome. É isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Perdoe barulhos, ruídos, qualquer coisa daqui da minha vizinhança, não importa. O que importa é focar na palavra do alto, que o Senhor liberou para a repartição de todos nós neste dia de hoje. Sabe, foque na palavra e você irá receber o que Deus quis te entregar. Amém? Até o próximo vídeo. Eu conto com a sua presença. Fui!